Então, gente, como eu estava falando para vocês, Catiúcia, amiga, Jesus aqui está falando sobre dois batismos. Um batismo com água. João fala, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas Jesus, aquele que vem depois de mim, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, nessa passagem, a gente vê três tipos de batismo. A gente vê o batismo com água, que é o que João Batista batizava. A gente vê o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Tá? O batismo com água de João Batista era um batismo diferente do que a gente tem hoje. Tá? Não é o mesmo batismo. O que acontecia no batismo com água? Paz do Senhor, Yara, tudo bem? O que acontecia no batismo com água de João Batista? As pessoas, elas iam até João Batista no deserto, ou perto do Rio Jordão ali, e elas eram batizadas todos os dias para arrependimento. Então, assim, não era o batismo que acontecia uma vez e a pessoa não era batizada mais. Não. Ali no batismo de João Batista, as pessoas eram batizadas continuamente ali no Rio Jordão. O batismo que a gente tem hoje, a gente é batizado apenas uma vez, né? Como forma de confissão pública da nossa fé. É um batismo um pouquinho diferente. E a gente tem ali mais dois batismos, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E hoje eu queria falar para vocês da minha experiência que eu tive com o batismo com o Espírito Santo. Porque eu acredito que muitas pessoas, elas estão buscando, assim, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é o batismo onde você é cheio ali do Espírito Santo e também que você fala em línguas de fogo. Tá bom? Que foi o que aconteceu ali em Pentecoste. Desceu sobre ele línguas repartidas como que de fogo, que se viram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Então é um batismo onde você vem, que o Espírito Santo vem sobre você, você fala em línguas, você é cheio da presença de Deus. E eu tive, assim, uma saga para ser batizado no Espírito Santo. Eu passei, assim, logo quando eu me converti numa igreja tradicional, que não acreditava nessa experiência, mas eu, ao mesmo tempo, eu visitava outras igrejas, assim. Então, eu sempre visitava várias igrejas, eu ia na igreja Assembleia e tal, eu via as pessoas falando em línguas, as pessoas recebendo o Espírito Santo, e eu ficava, assim, buscando aquela experiência, né? Mas a igreja que eu era não acreditava muito nessa experiência. Então, eu saí daquela igreja, fui para outra igreja, que é a igreja que estou hoje. E foi uma saga, assim, até eu conseguir receber o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que demorou mais ou menos, assim, 2 anos, sabe? Eu sempre fui, assim, um cristão muito dedicado nas coisas de Deus, muito dedicado na obra do Senhor. Então, assim, eu buscava muito essa experiência e para mim era uma frustração não receber o batismo com o Espírito Santo ali e ver que as pessoas que chegavam depois de mim na igreja, elas recebiam, sabe? O batismo com o Espírito Santo muito mais facilmente, assim. Eu lembro que de amigos meus que entraram na igreja depois de mim e eles recebiam o Espírito Santo, falavam em línguas e tal, e aquilo não acontecia comigo, entendeu? Então, assim, eu tinha muita dificuldade em conseguir crer e receber o batismo com o Espírito Santo. E assim, foi depois de 2 anos de muita busca, de muita intensidade de busca para essa experiência que aconteceu. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu poderia ter encurtado esse tempo, sabe? Porque hoje eu entendo que logo quando você aceita Jesus, você já deveria ter essa experiência do falar em línguas. Logo quando você aceita Jesus, você já deveria ter essa experiência de receber o Espírito Santo e de falar nessa linguagem, sabe? E eu lembro que foi um pastor, que hoje é pastor da nossa igreja, ele falou lá na frente, né? Eu quero chamar aqui as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, porque o Senhor me disse que vai batizar pessoas com o Espírito Santo hoje.
E ali, quando aquele pastor chamou aquelas pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo, Gabriela, boa noite, eu fui lá. E logo quando ele impôs a mão sobre mim, eu caí no chão e tal. E não vi muita coisa, sabe? E eu caí no chão, senti a presença de Deus, senti algo muito diferente, muita paz, assim, sabe? Mas eu ainda não tinha falado em línguas, entendeu? E eu queria essa experiência do falar em línguas. E antes de falar em línguas, eu já vinha recebendo, assim, ensinamentos com relação a falar em línguas. Eu tinha entendido que a oração em línguas não era, assim, algo que a pessoa utilizava só num momento, sabe? Num momento de fogo e tal, e depois não utilizaria mais. Não. Eu já tinha entendido que a oração em línguas era, assim, uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente pudesse usar quando nós quiséssemos, onde nós quiséssemos, e a quantidade de tempo que quiséssemos. E uma semana depois eu comecei, assim, a jejuar e tal, pedindo a Deus a experiência do falar em línguas. Jejuando, e passou ali uma semana no outro culto. Pastor, boa noite. Um irmão ali da nossa igreja colocou a mão sobre a minha cabeça, eu comecei ali a falar em línguas e tal, e ali foi a primeira experiência que eu tive, foi a primeira experiência que eu tive com falar em línguas ali. Eu lembro até hoje, ele pôs a mão sobre a minha cabeça, começou a falar em línguas, e as línguas veio e eu apenas soltei o que ele estava vindo ali no meu coração, sabe? Foi até o irmão Samuel, lá da igreja. E ali eu comecei a falar em línguas e expressar o que já estava vindo no meu coração. E eu vejo que, assim, o que acontece com muitas pessoas é que muitas vezes elas vão até uma linha de oração, alguém põe a mão sobre elas e vem essa vontade de falar em línguas, mas a pessoa simplesmente se tranca, entendeu? A pessoa, ela não libera aquilo que está vindo. Ela acha muitas vezes que ela está imitando alguém. Ela acha muitas vezes que o Espírito Santo que vai tomar ela assim de uma forma muito sobrenatural. E ela vai ficar meio que possessa, né, do Espírito, mas não. A experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência de cooperação, né? Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo está trazendo ali as línguas para você, é você que precisa soltar essa linguagem e falar, e liberar o que o Espírito Santo está colocando na minha boca. E ali naquele dia, na sua boca, e ali naquele dia, quando aquele líder da igreja que eu congrego impôs a mão sobre mim, eu liberei, não fiquei assim, trancando, sabe? Impedindo ali o fluir. Por quê? Porque eu já tinha entendido que o dom de línguas é um dom de cooperação, sabe? Che, carabassoreada, mana, che. É um dom de cooperação, entendeu? É o Espírito Santo falando, me dando o que falar, mas ao mesmo tempo eu ali liberando essa oração, entendeu? A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 2, que os discípulos começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Então a gente vê ali nesse versículo uma cooperação. Então o Espírito Santo capacita, ou seja, ele dá a linguagem de oração, mas é os discípulos ali que falam em línguas, entendeu? Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo está dando oração, eu também estou ali falando em línguas. Porque o Espírito Santo ele não precisa orar em línguas. É a gente que precisa, entendeu? Essa linguagem de oração foi dada para nós. Foi dada para nós sermos edificados. Foi dado para nós crescermos no chamado que Deus tem para gente, crescermos no Espírito, sabe? Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na igreja Casa de Oração que eu congrego, o pastor está até aqui também, eu fiquei ali assim, depois daquele dia eu não passei nem um dia sem orar, sabe? Eu lembro que mudou muito a minha vida de oração. Por quê? Porque eu sempre orava, mas orava muito com entendimento. Mas a partir do momento que eu comecei a orar em línguas, assim, 90%, 80% da minha vida de oração passou a ser em línguas. Eu entendi que eu poderia orar em línguas no ônibus, poderia orar em línguas na rua,
Eu lembro até hoje, em 2014, eu fazia um curso de inglês lá na UFES. Em 2014, eu tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo. E ali eu esperava entre 1 hora e 2, eu vinha de um curso de enfermagem que eu fazia, esperava ali entre 1 a 2 horas para começar, sobe a boca e solta a rajada. E assim, eu esperava entre 1 e 2 horas para começar o curso ali, né, de inglês. E nesse espaço de tempo, eu lembro que ali no campus da UFES mesmo, eu achava um lugar deserto e tal, e ficava lá sentado, orando em línguas e lendo a Bíblia, até começar o meu curso, sabe? Então, assim, minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, desde o começo, eu entendia que eu poderia usar essa ferramenta o quanto eu quisesse, o quanto eu desejasse mesmo, por quanto tempo eu quisesse. E eu lembro que ali eu passava muito tempo, assim, sabe, no ônibus, em outros lugares, orando em línguas, entendeu? Eu lembro que eu e minha família viajávamos para Barra de São Francisco, assim, todo ano, né? E era 3 horas de viagem de carro, tá? Meu pai e minha mãe iam na frente, eu ia atrás, eu ficava orando em línguas baixinho. Aí quando eu via, tinha sido 3 horas que eu tinha orado, entendeu? Mas por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas, elas recebem essa linguagem, mas elas ainda não têm o entendimento que elas podem utilizar quando elas quiserem. Ela não tem o entendimento que essa linguagem foi dada para ela usar como uma forma de edificação por quanto tempo ela quiser. E a gente acaba perdendo muito tempo, muitas situações no nosso dia a dia, que nós poderíamos usá-las para orar mais, sabe? Então, assim, por exemplo, eu me lembro quando eu estudava para o Enem, eu passava, assim, muitas vezes 5 horas na frente do computador. 5 horas na frente do computador estudando. E eu passava essas 5 horas orando em línguas. Então, assim, a oração em línguas, ela facilita muito essa questão do tempo. Por quê? Porque tem gente que ela não tem tempo de entrar no quarto, sabe? Então, assim, se você me falar, se eu for contar as vezes que eu entro no quarto para orar durante a semana, deve dar umas 3 vezes, 4 vezes na semana que eu entro no quarto e oro, entendeu? Mas a maioria da minha vida de oração é fora do quarto, sabe? Simplesmente porque eu descobri que a gente consegue, que a gente pode, sabe? Ter uma vida de oração mesmo tendo muitos a fazer, entendeu? Porque tem gente que essa pessoa, por exemplo, ela trabalha 8 horas por dia, ela passa 2 horas no ônibus, entendeu? Chega em casa 8 horas da noite, às vezes cansada e tal. Essa pessoa não vai ter muito tempo para orar. Essa pessoa não vai ter muito tempo para estar ali no quarto. Muitas vezes ela chega em casa, tem que fazer comida, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer outra coisa. E aí? Você vai ficar sem orar? Você vai ficar sem ter comunhão com Deus? E é difícil, mas o que Deus providenciou? Deus providenciou um caminho. Deus providenciou uma válvula de escape. Ou seja, mesmo que você trabalhe muito, dependendo do seu trabalho, você também vai conseguir orar muito. Se você entender que a oração em línguas é uma ferramenta para edificação, você pode usar quando você quiser e onde você quiser. Eu vou ler um versículo com vocês da Palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir também. Tá? Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28. Diz assim: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo
e com Deus. Olha que versículo legal. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Eu vou ler o versículo 27 só para você entender o contexto, tá? Ele fala assim, vou ler o 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou a palavra de instrução, uma revelação, uma palavra ou uma língua ou interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, o que a Bíblia está falando? Se não tem uma pessoa para interpretar a sua língua ali na igreja, você não precisa necessariamente falar alto. Você pode ficar falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo está falando aqui da forma como nós deveríamos assistir um culto. Então, nós deveríamos assistir um culto falando em línguas consigo e com Deus. Ou seja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse falar consigo mesmo e com Deus significa que você não precisa falar alto, sabe? Que você pode orar em línguas baixinho, para até não escandalizar as pessoas, né? Muitas vezes. Porque vamos supor que você esteja num lugar onde tenha mais pessoas. Não dá para você falar em línguas mais alto ali, né? Você fala baixinho, mas você não deixa de edificar a sua fé. Entendeu? Então, assim, Paulo, ele entendia que a oração em línguas era essa ferramenta. Uma ferramenta para que ele pudesse edificar, ele pudesse utilizá-la quando ele quisesse, a hora que ele quisesse e onde ele estivesse, sabe? Existem alguns trabalhos, assim, eu creio que o mínimo que uma pessoa consegue orar, ela tendo qualquer tipo de trabalho, sabe? Qualquer trabalho que você tem, você consegue orar 4 horas em línguas por dia, sabe? Qualquer trabalho que você tem, você consegue orar 4 horas por dia em línguas, se você já conseguir ser disciplinado na oração, entendeu? Porque são os espaços de tempo que geralmente você tem para orar ali. Mas pessoas, por exemplo, uma pessoa que trabalha dirigindo carro, um caminhoneiro, se ele descobre essa ferramenta, que ele pode orar até mesmo enquanto ele está dirigindo, porque a mente dele está infrutífera, 1 Coríntios 14, fala assim, se eu falar em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente está infrutífera. Ou seja, ele não está usando a mente, a pessoa não está usando a mente quando ela está orando em línguas, ela está usando apenas o espírito dela. Então, assim, Deus te deu uma ferramenta que você pode usar a sua mente para fazer outras coisas e ao mesmo tempo orar, entendeu? Então, ali a pessoa que está, vamos supor, um caminhoneiro, que ele descobre essa ferramenta, ele vai conseguir gastar mais tempo orando, porque o trabalho dele é apenas dirigir e ele vai conseguir gastar mais tempo orando. Uma pessoa que trabalha, vamos supor, não sei, num lugar que ela não tem que falar muito, ela é um lugar mais quieto ali, um segurança e tal, uma pessoa que não tem muito contato com pessoas, ela vai conseguir orar mais, entendeu? Então, assim, dependendo do seu trabalho, você consegue orar mais em línguas, entendeu? Dependendo do seu trabalho, você vai orar menos, mas uma coisa é fato. Se você conseguir se disciplinar na oração, você vai achar espaços no seu dia para que você utilize essa oração, para que você fale nessa linguagem durante o seu dia. Amém? Então, eu já trabalhei, assim, de algumas coisas, sabe? Já fiz técnica de enfermagem, não cheguei a trabalhar, mas fazia estágio, já fui auxiliar de estoque, agora eu sou professor, entendeu? Passei por vários estágios já na minha vida. Mas, assim, em todos eles eu sempre arrumava tempo para orar. Não sei porquê. Minha alma nunca foi muito boa, sabe? Nunca tive tanta segurança assim, sabe? Muitas emoções negativas e tal. E eu, assim, quando eu descobri a oração em línguas, eu encontrei na oração em línguas uma forma de escape para sair daquelas emoções negativas que eu tinha, entendeu?
Então eu via na vida de homens de Deus que falavam sobre isso, eu via que a oração em línguas tirou eles de um buraco. Eu pensei, não, se funcionou para fulano, vai funcionar para mim, entendeu? E de certo que funcionou. Muitas coisas assim na minha vida, muitos traumas emocionais, eles saíram através da oração em línguas. Mas o que a gente precisa entender quando a gente começa a orar mais, a utilizar essa ferramenta, que a oração em línguas é uma ferramenta, tem processos na oração, sabe? Então, assim, você não começa... por exemplo, você descobre que orar em línguas vai te dar a revelação da palavra. Então você começa... Então, assim, você ora 8 horas por dia em línguas e tal. Aí você acha assim, nossa, eu vou ter uma revelação da palavra aqui agora, vou andar em milagres, vou andar... Mas o que a gente não entende é que existem processos quando a gente começa a orar, entendeu? Então, quando você começa a orar em línguas, você começa a passar por processos. E esses processos são um dos primeiros processos que acontece é a mortificação da nossa carne. Ou seja, as impurezas que estão ali, sabe, estão ali escondidas, elas vêm até a superfície. E nós conseguimos ver aquelas coisas, entendeu? Outra coisa que acontece é a desconstrução. Porque muitas coisas da nossa vida, elas foram construídas na carne, sabe? Então essas coisas, a gente construiu no nosso próprio esforço. Mas quando a gente começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele vai tirando essas coisas, sabe? Tirando essas coisas que foram construídas na carne, ele começa a construir no Espírito algumas coisas ali. E depois tem a manifestação, onde a gente começa a ver milagres, onde a gente começa a ver cura, onde a gente começa a ver, sabe, prosperidade, onde a gente começa a ver várias coisas fluindo na nossa vida que vem da oração em línguas, que vem do Espírito, sabe? Mas uma coisa é certa, tudo isso são processos, entendeu? São processos que a gente vai passando no Espírito e com Deus, que vai desembocar num lugar, que vai desembocar em uma manifestação, entendeu? Mas para a gente chegar nesse lugar, precisa haver constância, sabe? Então, assim, se não houver constância na oração, vai ser difícil a gente chegar nesse lugar, entendeu? O que acontece com muitas pessoas? Elas oram em línguas um dia, são cheias do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo ali, mas elas não perseveram na prática, entendeu? Então, acredito que o que o Espírito Santo ele quer nos acordar é para perseverança, sabe? Porque se não houver perseverança, nós não conseguiremos chegar em alguns resultados. Por exemplo, se não houver perseverança no jejum, a gente não vai conseguir chegar nos resultados do jejum. Se não houver perseverança na leitura da palavra, na oferta, na semeadura, a gente não consegue chegar nos resultados das práticas, sabe, espirituais. Então, assim, tudo no reino de Deus, ele passa por um caminho de perseverança. E Jéssica, beleza? Tudo no reino de Deus passa por um caminho de perseverança. Se a gente não persevera ali naquelas práticas, a gente não vai usufruir, sabe, beber muito, tanto quanto a gente deveria. Quero ler um versículo aqui com vocês, uma outra palavra aqui, tá? Está em 1 Timóteo. 2 Timóteo, na verdade. Deixa eu ver. Segunda Timóteo. Fala assim: por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus
que há em ti, que foi dado por imposição das minhas mãos. Então, o que Paulo está falando ali? Está falando, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti, que foi dado por imposição das minhas mãos. Paulo está falando, Timóteo, você tem o dom, mas só ter o dom não é suficiente. Você recebeu o dom, mas você deixou o dom se perder. Então agora, Timóteo, eu preciso que você reavive o dom, que você volte a praticar o dom, sabe, que há em ti. Eu acredito que essa é a palavra de Deus pra gente essa noite, sabe? Eu acredito que Deus quer reavivar pessoas aqui na oração, na oração em línguas principalmente, sabe? Deus quer reavivar pessoas, Deus quer colocar você de volta na rota da oração, para que você possa orar e liberar os mistérios de Deus para a sua vida. Sabe, Deus tem propósitos incríveis para você. E esses propósitos, muitas vezes, eles vão requerer de você uma carga de oração, sabe? Um nível de dedicação na oração para que você, não para que você chegue lá, mas para que você consiga ser purificado das coisas que te impedem de chegar lá. Então Deus tem um propósito para você de ser um missionário, mas ainda há muita carnalidade na sua vida. Essas coisas elas vão te impedindo de chegar lá. Mas à medida que você vai reavivando o dom que há em ti, que você vai orando em línguas, que você vai desenvolvendo a prática desse dom, você vai tirando dos seus caminhos empecilhos para que você possa chegar lá. Você vai tirando dos seus caminhos empecilhos para que você consiga alcançar 100% do propósito de Deus. Então a gente tem ali pessoas que estão dando fruto a 30, pessoas que estão dando fruto a 60, e pessoas que estão dando fruto a 100 por um, sabe? E o que tá impedindo a gente de chegar no 100 por um? Jesus fala de diferentes tipos de terras, né? Uma terra, uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu entre pedregulhos, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu numa boa terra. Então não estou falando aqui de gente que está na beira do caminho, da semente que caiu no meio das pedras, e também não estou falando da semente que caiu no meio do espinho. O que eu estou falando aqui é de boas terras, sabe? Então Jesus está falando assim, a semente caiu na boa terra. Mas a mesma semente que caiu na boa terra, ela deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então a pergunta é, o que está nos impedindo de chegar no 60? E para quem está no 60, o que está te impedindo de chegar no 100? Sabe? E uma coisa é certa, eu não sei o que está te impedindo de chegar no 100%. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que Deus sabe. Entendeu? Tenho certeza que Deus sabe o que está te impedindo de chegar no 100%. Quando Ele ora por você, através da oração em línguas, Ele ora justamente por isso. Justamente para que você seja purificado dessas coisas que estão te impedindo de chegar no 100%. Amém? Então Deus ele tem um propósito para você e para mim. Mas esse propósito ele vai ser cumprido quando nós formos purificados das coisas que estão nos impedindo de chegar lá. Amém? Então eu quero orar nessa noite por você, para que o dom de Deus na sua vida seja reavivado. Quero orar nessa noite por você, para que o dom de Deus na sua vida, para que você pratique o dom de Deus que há na sua vida. E você desfrute dessa linguagem sobrenatural no seu dia a dia. Amém? Senhor, eu quero orar, Pai, por aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Eu quero orar para que o Senhor, Pai, reaviva o dom de Deus na vida deles. Eu quero orar para que essas pessoas que me ouvem, Pai, e que vão ouvir,
que elas sejam purificadas em um nível, que elas consigam chegar no 100% do propósito que o Senhor tem para a vida delas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que pessoas serão batizadas no Espírito Santo com essa live. Quero declarar que pessoas serão cheias do Espírito Santo ou voltar a ser cheias do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar que línguas são destravadas. Eresoyando que assumide que sará sequer amanasso que andere de baixo que não. Línguas são destravadas, Senhor. E pessoas se tornam corajosas para orar em línguas e para fluírem no Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Porque João batizou com água, mas o Senhor veio para batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo. Eu declaro um batismo de fogo. Eu declaro que o fogo da tua presença, o fogo do teu altar, vai queimar sobre vidas que estão me ouvindo. Em nome de Jesus eu declaro isso. Eu declaro batismos com o Espírito Santo. Eu declaro o poder de Deus. Eu declaro quebra de correntes, Deus. Eu declaro quebra de paradigmas na mente, Pai. Pessoas que estão com a mente fechadas, com a mente impedida, sabe, de fluir nesse dom, que não entenderam ainda que elas podem utilizar essa ferramenta quando elas quiserem, onde elas quiserem. Eu declaro quebra de correntes. Em nome de Jesus. Eu declaro liberar do Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus. Shoteresaraço. Erebaço, quinteremandaraço, quinterebate, kishinak narabaço, kia. Remanto que shirimanto se anda calmanto, shianamash, quintera. Em nome de Jesus, Deus, eu quero declarar vida. Eu quero declarar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os tristes, em nome de Jesus. Para finalizar, eu vou ler um versículo aqui com vocês. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e o que era orgulho dela, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna. Amém? Quero deixar essa palavra para vocês, gente. Bom, Deus abençoe sua vida, sabe, que você use essa ferramenta. Amém? Deus te abençoe.